Olá! Então vamos para mais um conto terapêutico, né? E hoje a gente vai conhecer um pouquinho e refletir sobre a história de Pigmalião e Galateia. E então o conto começa assim: Pigmalião era escultor, o maior de toda a Grécia. Ao observar suas estátuas de mármore, tinha-se a impressão de que a qualquer momento desceria de seus pedestais e sairia andando pelo mundo dos vivos. Muita gente jurava que as via respirar, né, de tanta perfeição. Os sacerdotes do templo de Pafos, na ilha de Chipre, encomendaram a Pigmalião uma estátua da deusa Afrodite. Para criar uma estátua maravilhosa, digna do templo da deusa do amor, o escultor escolheu um bloco do mais puro mármore branco. Veios azuis, muito finos, corriam através da pedra, dando-lhe o aspecto da epiderme humana. E Pigmalião se pôs a trabalhar. Martelava, cinzelava e entalhava dia e noite, sem descanso. Era como se a deusa o chamasse de dentro da pedra, pedindo que a deixasse sair. Vou te soltar, dizia Pigmalião, sempre esculpindo. Finalmente a estátua ficou pronta e Pigmalião pousou seus instrumentos. Mas em vez de se alegrar, ele se pôs a chorar, pois teria que convocar os sacerdotes de Pafos e eles levariam a encomenda embora. Pigmalião não suportava a ideia de se separar daquela estátua, a mais linda que já havia criado. Sentou-se diante dela para contemplá-la e ficou lá durante horas. Quanto mais olhava para a estátua, mais a adorava. O escultor estava apaixonado por sua obra, embora ela fosse de pedra. Amava como uma mulher de verdade e deu-lhe o nome de Galateia. Pigmalião pintou os lábios de Galateia de vermelho e seus olhos de azul, e os seus cabelos de mármore branco ele pintou de dourado brilhante. Com as novas cores, Galateia parecia mais viva ainda. Pigmalião vestiu-a com uma túnica de fina lã. Colocou-lhe anéis nos dedos, pulseiras nos braços e um colar de ouro no pescoço. Olha para mim, fala comigo, Pigmalião implorou então. Eu te amo. Os olhos de Galateia não piscavam, seus lábios não se moviam. Quando Pigmalião a abraçava, seus braços envolviam a pedra dura e fria. Finalmente, os sacerdotes de Pafos foram ter com Pigmalião. Onde está a nossa estátua? Por que está demorando tanto? Pigmalião prometeu que logo a terminaria. Arranjou um outro bloco de mármore e fez outra estátua de Afrodite. Também era muito bonita, mas não tanto quanto Galateia. Os sacerdotes de Pafos ficaram satisfeitos e levaram a estátua para o seu templo. Pigmalião ficou com Galateia, mas aquela estátua estava acabando com ele. Pigmalião deixou de comer, deixou de dormir, passava os dias e as noites, admirando a mulher que havia criado, a sua obra. Sentia-se definhar aos poucos, sabia que acabaria morrendo. Então ajoelhou-se diante de Galateia e, com as poucas forças que ainda lhe restavam, fez uma prece a Afrodite. E disse: Afrodite, deusa do amor, ouve a minha voz. Já que Galateia não pode ser minha, tira-me a vida. Deixa-me encontrar a paz na morte. Pigmalião deitou-se no chão, esperando a morte chegar. Então sentiu uma mão suave tocar-lhe a face. Levantou e olhou e viu Galateia. Ela descera do pedestal e seu rosto estava radiante de amor. Galateia deixara de ser estátua. Transformara-se numa mulher de carne e osso. Levanta, Pigmalião, disse ela. A deusa ouviu a tua prece. Teu amor foi tão grande que chegou a meu coração. Afrodite me deu vida para que eu pudesse te amar também. Logo, Pigmalião e Galateia se casaram. Ao longo dos muitos anos que viveram juntos, seu amor só fez crescer e se florescer. E no final,
Afrodite lhes concedeu uma última bênção. Suas almas deixaram seus corpos ao mesmo tempo, para que nunca tivessem que se separar. Então esse é o conto de Galateia e Pigmalião. E aqui eu faço algumas interpretações livres, né? Então o primeiro ponto que eu achei interessante é a questão dele ter escolhido o bloco de mármore puro branco, né? A gente sabe que o branco tem toda uma simbologia, né, da pureza, da questão da transcendência, né, que é aquele sol da manhã, do nascer, que vem aquela luz muito branca, intensa. O branco tem toda essa simbologia, inclusive em várias religiões, né, tem toda essa simbologia do aspecto espiritual, né, da busca da espiritualidade, da busca, inclusive nos textos alquímicos mais antigos tem as fases, né, o albedo, o rubedo, a nigredo, que é a primeira fase, né, depois alguns textos dizem que é a rubedo e depois a albedo, e outros dizem que é a albedo e por último a rubedo. Então a albedo é a fase do alvo, do branco, né, aquele que é a cândida, né, tem toda a simbologia do cândido, do puro. Então a gente vê no conto que tem toda essa simbologia dele ter escolhido esse aprimoramento. Então a gente vê que ele aprimorou essa busca pela espiritualidade, pelo lado mais puro, pelo lado mais belo. Então a gente pode, interpreto assim que ele tornou a sua obra, né? Ele trouxe à tona o seu lado mais puro, o seu lado mais belo, a sua pureza interior. E ele colocou e dedicou tudo naquela obra. Então é quando a gente está muito dedicado, né, a um trabalho, quando a gente realmente está alinhado com os anseios do nosso espírito, com o nosso lado mais puro, mais sutil, mais elevado, a gente se conecta com essa pureza da nossa alma. Então é como se Pigmalião tivesse personificado, né, trazido à tona, materializado a sua pureza, todas as suas virtudes, né, todo o seu lado espiritualizado mais puro da sua essência, e ele conseguiu materializar em sua obra, né, no seu labor, né, na sua obra alquímica, a gente pode falar assim, né? Então ele colocou toda essa força e materializou. E aí ele começou, né, a trazer, associar ao amor, né, aquela obra. Então a gente também pode fazer uma reflexão assim, o quanto a gente tem, né, o que a gente tem realizado com amor, com dedicação, né, aqui sentimentos, né, nós temos estimulado no nosso trabalho, no nosso dia a dia, o que a gente tem valorizado, o que a gente tem esculpido, né, nas nossas obras, nos nossos gestos, nas nossas ações, nas nossas palavras, que tipo de o que a gente tem impregnado, né? Que obra a gente tem deixado aí ao longo da nossa caminhada, né? A nossa volta com os nossos relacionamentos, o que a gente tem esculpido à nossa volta. Então representa tudo isso. E ele começou a amar essa própria obra, né? Ele começou a amar o seu lado interior, né? A sua pureza, a sua beleza. Ele começou a amar esse lado. E aí, por força do amor, né, por força, esse amor que rege todos nós e que a gente busca, a força do amor que fez com que, né, ele fosse ouvido por Afrodite, que representa, né, a deusa do amor, e ela se comoveu e aí transformou aquela obra, transformou em realidade, né, transformou aquele lado. Então, a gente também pode simbolizar que o Pigmalião, ele conseguiu esculpir, a gente também pode simbolizar como a ânima, ele conseguiu esculpir a própria ânima, né? E aí ele se apaixonou por essa ânima, e essa ânima veio à vida, né? Se personificou. E aí ele se apaixonou, né, pela própria ânima ali personalizada, ele conseguiu encontrar essa ânima, e aí no fim fala que viveram juntos, né, suas almas deixaram seus corpos ao mesmo tempo. Também a simbologia dessa união, né, o connection, né, que é a união dos dois opostos, a união alquímica, né, do masculino e do feminino, a perfeição dessa união sagrada, né, entre a gente pode eu levar também para o lado mais psicológico, né, o nosso
o nosso lado masculino interno, o nosso Pigmalião, que se une, encontra essa, que é o nosso ânimos, né, que se encontra com essa ânima interior, e os dois se juntam e a gente consegue fazer esse lado masculino e o feminino se encontrar e fazer a união perfeita. E aí, até nos textos alquímicos também, até nos estudos da psicologia analítica, do próprio Jung, ele traz que essa união, quando a gente faz a união alquímica entre os dois opostos, quando a gente consegue, é o momento de fato da nossa morte, né? Quando a gente chegou ao fim da nossa jornada, da nossa individuação. Mas essa busca, né, que o conto mostra aqui, essa busca da perfeição, é algo que trouxe o quê? Trouxe sentido para a vida de Pigmalião. A busca do perfeito, a busca da virtude, a busca do aprimoramento. Ele já fazia suas obras com uma máxima perfeição, mas ele conseguiu ainda mais, né? Ele conseguiu ir além, ele conseguiu aprimorar a própria virtude, que é um outro, a gente pode usar isso como um outro ensinamento, né? A gente não sempre temos alguma virtude ainda a ser aprimorada, né, gente? Ninguém é totalmente paciente, que não tenha algo para aprimorar ainda na sua paciência. Ninguém é totalmente calmo, que não tenha algo para aprimorar, né, no seu temperamento. Ninguém é totalmente perfeito, né? Nós não estamos num processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, de individuação, de evolução, de busca da iluminação, seja lá qual for o termo que para você faz mais sentido, mas nós estamos num processo de aprimoramento, de desenvolvimento pessoal como seres humanos, como pessoas, no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa vida, né? Então essa obra não acaba, né? Esse aprimoramento é contínuo, e quando chegamos lá ao final da vida, né, o que a gente vai levar, né? O que a gente vai levar dessa união? Aqui fala, e aí Afrodite lhe concedeu a última bênção, né? Que é a bênção da transcendência, tá bom? Então essa é a minha interpretação livre, baseada nos meus estudos, né, na minha visão, na minha percepção. É claro que tem infinitas formas de interpretar um conto, um mito, né, uma história, um conto de fadas, e por isso que é tão rico, né, gente? Cada vez que a gente escuta um conto, a gente aumenta um ponto e a gente aumenta um conhecimento que pode ser útil para o nosso momento presente. Então esse é o propósito aqui com essa série de contos terapêuticos, e até um próximo encontro e um próximo conto. Até mais. Tchau, tchau.